Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio de Na Prática com a Plaque. Hoje eu vou ensinar para vocês na prática como fazer uma parede de drywall. Acompanha com a gente. Pessoal, para nós fazer uma parede de drywall, vamos precisar de algumas ferramentas. Para nós fazer a nossa estruturação, nós vamos precisar de um nível a laser, uma trena, uma tesoura, um esquadro, uma caneta para marcação, uma broca número 6 ou número 8, a parafusadeira ou até mesmo uma furadeira com a função de parafusadeira, os parafusos e bucha número 6 para fazer a fixação da nossa guia tanto inferior quanto a superior, os nossos parafusos LA para fazer a junção de um perfil com o outro e a nossa guia e o nosso montante. Para ajudar vocês, as nossas guias são os perfis todos lisos e já os nossos montantes são nossos perfis que é meio áspero nas suas laterais e ele contém esse furo para que seja passado tanto o conduíte para instalação elétrica ou os próprios canos para a instalação hidráulica. Pessoal, já para nós fazer o nosso chapeamento, a gente vamos precisar de um lápis, de um estilete, um serrote de ponta, um raspador para dar aquele acabamento na placa de drywall. Vamos precisar do nosso parafuso TA25, que é o ideal para a fixação da chapa, a nossa parafusadeira e a nossa placa de drywall. Aqui agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês na prática a como fazer a nossa parede de drywall. O primeiro passo é você saber qual vai ser o lugar que você vai fazer a sua parede. Sabendo já a nossa posição, de onde vai ser a nossa parede, nós vamos fazer a nossa marcação. Usando um laser, pessoal, a gente faz a nossa marcação aonde irá ser feita a nossa parede. Mas antes disso, quero fazer um convite para vocês. Vocês estão vendo essa estrutura toda montada aqui? Essa estrutura, pessoal, foi feita com nossos alunos do nosso projeto Plaque Pro. Se você tem disponibilidade, força de vontade e quer aprender uma nova profissão que ganha de 8 a até 9 mil reais, vem para a Plaque, vem conhecer o nosso sistema Plaque Pro e aprender na prática como se faz parede de drywall, forro de drywall, tratamento de junta e assim você entrar no mercado da construção a seco. Aqui, pessoal, com o nosso laser na posição, vamos tirar a medida do comprimento da nossa parede. Fiz a minha marcação, agora eu vou fazer o meu corte. Com a minha tesoura de cortar perfil. Dando continuidade, pessoal, como a gente já tem a nossa guia inferior pronta, a nossa guia superior, vamos ver a medida que precisamos cortar para colocar o nosso perfil montante. Lembrando que se o nosso pé direito tem 2 metros de altura, é bom que a gente corta nosso perfil guia, nosso perfil montante com pelo menos meio centímetro menor, para ficar melhor a sua movimentação entre os perfis, beleza? Aqui, pessoal, com a minha guia cortada, já do tamanho certo da minha parede, vou fazer a fixação. A fixação tanto na base inferior quanto na base superior, que vai sustentar a minha parede, deve ser mantida de no máximo até 60 centímetros o espaçamento de um parafuso e outro. Aqui, como a gente está em cima de um tablado, eu vou estar usando um parafuso LA13, mas na obra de vocês devem usar parafuso e bucha ou ribite, dependendo do abstrato. Vamos colocar em prática aqui o nosso parafusamento. Com minha guia inferior já na posição, agora eu vou colocar a minha guia superior. Aqui, pessoal, como vocês viram, fiz minha fixação da minha guia inferior e a minha guia superior para poder garantir a minha sustentação da parede. Agora eu vou só colocar na posição a fixação dos parafusos para garantir uma melhor
sustentação da minha parede. Porque, como diz a norma, a fixação tem que ser de 60 em 60 centímetros de distância um ponto do outro. Com a minha guia instalada, agora vamos para os montantes. Continua nos acompanhando. Aqui, pessoal, vocês podem observar que nós estamos colocando os perfis com os seus buracos na face, todos na mesma posição. Isso facilita e ajuda o nosso amigo da elétrica ou da hidráulica na hora de passar os seus conduíte ou o seu cano de hidráulica, ok? Aqui, pessoal, vamos fazer a fixação de um perfil no outro. Sempre devemos usar o nosso parafuso LA, cabeça de lentilha. Se vocês podem observar, para o drywall tem que ser o LA, o ponta agulha. Por quê? Porque é uma ponta mais fina que permite você trabalhar com perfis de até 0,7 milímetros de espessura. Então, como o nosso drywall é de 0,50 e agora com a nova norma de 0,48, então usamos o ponta agulha. Pessoal, como vocês observaram, já está pronta a nossa estrutura. Fizemos a fixação com os parafusos LA, certo? Espaçamento a cada 60 centímetros de distância. Se a nossa parede fosse de 2,70, a gente iríamos estreitar o nosso espaçamento. Ao invés de ser de 60, seria de 40, ok? Você que quer um ambiente com isolamento térmico, isolamento acústico, agora você só colocaria a sua lã, tanto ela lã de vidro, lã de rocha, depende da sua escolha. Colocando ela entre os perfis, aí é só vir com as placas e chapear a sua parede. Pessoal, aqui como é só uma demonstração para vocês, a gente fizemos a nossa fixação tanto do perfil guia quanto do montante e não utilizamos a nossa banda acústica. Mas aí na obra de vocês é muito importante que vocês usem a banda acústica, tanto no perfil superior, no perfil inferior, no perfil montante de saída e no perfil montante de chegada. Para que serve a banda acústica? A função dela é para que não haja fresta entre as interfaces, ok? Isso é muito importante, não deixa de usar a sua banda acústica. Pessoal, aqui é só um exemplo para mostrar para vocês como fica quando vocês colocam a lã. Ela serve tanto para o acústico, tanto para isolamento térmico. Entre um perfil e outro, vocês colocam a lã, vem e chapeia a sua parede. Se vocês observarem aqui em cima, é a nossa banda acústica, como eu falei anteriormente. Quando ela vai pressionada na parede ou a base inferior, dependendo do seu abstrato, ela retira aquelas interfaces, beleza? Se vocês observarem, pessoal, a gente fizemos uma marcaçãozinha aqui no nosso perfil, para quê? Para facilitar na hora da fixação do nosso perfil. Lembrando que o nosso perfil tem que ficar centralizado com a marcação que fizemos. Isso facilita na hora do emplacamento, porque toda vez que você for fazer o emplacamento, as placas devem ser sempre encontradas em cima do perfil, jamais aonde não tem perfil. É isso aí, pessoal. Estrutura feita na posição, espaçamento, como a nossa parede tem 2 metros de altura, a cada 60. Lembrando que começo a puxar do começo minha trena e o 60 tem que bater no centro do meu perfil. Daqui do centro ao centro mais 60, do centro mais 60. Aqui por ser o final da minha parede, não preciso colocar no 60, beleza? Pessoal, agora que a nossa estrutura já está toda pronta, vamos partir para a parte do chapeamento. Aqui, pessoal, a gente não costuma colocar a placa direto em contato com o piso. Então a gente usamos 2 pedacinhos da própria peça de drywall
que dá aí entre 1 centímetro e 1 centímetro, 25, para poder colocar a nossa placa por cima. Aqui, pessoal, com a placa no lugar, vamos dar início ao nosso chapeamento. Devemos usar sempre o nosso parafuso TA35, como vocês podem ver na minha mão. Ele é o apropriado para fazer o chapeamento da nossa placa de drywall no nosso perfil. Aqui, pessoal, a gente sempre tem uma técnica de começar a chapear, porque a norma nos fala que a distância entre os parafusos é entre 25 a 30 quando a gente se trata de parede. Então, para essa opção, a gente tem uma técnica de que começar a chapear por baixo, para você não precisar ficar medindo 25, 30. Colocou o primeiro parafuso, você pega a ponta, o final da sua parafusadeira e leva já com o parafuso na ponta e automaticamente ela já vai te dar a medida exata que você precisa. Mas com o passar do tempo, você vai praticando, você já vai chegando à experiência que nem precisa mais fazer essa medida. Você já consegue tirar no olho mesmo a distância necessária. Quando a gente trabalha com a placa da Knauf, vocês podem observar que elas têm as suas marcaçõezinhas. Isso que daqui até aqui, essa marcação da placa, é quando você está usando a paginação de 40. Já essa outra marcação aqui é para quando você está usando a paginação de 60, que é o nosso caso. E ela já vem com os pontos certos, onde você, parafusando, você já acerta o perfil e fica dentro da média de tamanho entre um parafuso e outro, ok? Aqui, pessoal, vocês podem ver que para a nossa parede ficar completa, faltou um pedaço. A gente tira a medida dos dois lados, caso correr ficar algum lado maior do que o outro, você já tem a medida dos dois lados. Aqui, pessoal, após o nosso corte com o estilete, vimos que o corte não ficou tão perfeito. Entramos com essa ferramenta que nós chamamos de raspador. Para quê? Passando ao lado, raspando, ela vai deixar a minha placa com um corte mais uniforme. Se vocês observarem, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês é o seguinte: essa placa, ela tem um lado de fábrica. Então, na hora de você fazer o chapeamento desse pedaço, é bom que você também use o lado de fábrica, porque assim a emenda fica mais perfeita do que se você usasse o lado que você cortou. Por mais profissional que você seja, ainda fica um desnível no seu corte. E usando o lado do corte de fábrica com o lado de corte de fábrica, a nossa emenda fica perfeita. Como você pode ver, fica sem fresta alguma, ok? Outra dica muito importante, pessoal, na hora de nós fazer a nossa colocação da placa, também devemos atentar o quê? Se vocês observar, essa placa, ela tem um rebaixo, mais ou menos de 3 a 4 centímetros. Então, na hora de eu fazer a junção da minha outra placa, devo colocar também o lado de rebaixo. Eu costumo dizer que o lado de rebaixo é o lado que tem papel. E o lado que não tem papel, chamamos de topo. Sempre na hora do emplacamento, deve ser feito um encontro de junta de rebaixo com rebaixo e junta de topo com topo. Continua com a gente. É isso aqui, pessoal. Se vocês observar, ficou um lado rebaixado de um lado e o lado rebaixado do outro. Dessa forma que deve ser feito o seu emplacamento. Por isso, se você começar a chapear uma parede com as placas na posição vertical, essa parede deve terminar na mesma posição. Se você começar com ela na posição vertical, ela deve ser toda feito o seu chapeamento na posição vertical, ok? Pessoal, para a gente poder fazer o nosso corte, tiramos a medida, trazemos para a placa, lembrando que sempre devemos observar o lado rebaixado, porque dependendo do lado da placa que eu cortar, o lado do meu corte vai vir para cá. E o correto é que o meu lado do corte
fica para o canto da parede e o meu lado de rebaixo encontra com o lado rebaixado. Então, muita atenção na hora de fazer o seu corte na placa. Após fazer sua marcação na placa, pessoal, coloca um pedaço de montante, um pedaço de guia ou qualquer outro perfil para te auxiliar, certo, como deve ser feito o corte. Coloquei o meu pedaço na metade que eu preciso, só passar o estilete. Não preciso aprofundar demais o estilete, apenas para fazer o corte sobre o papel cartão. Levanto a minha placa, fiz o risco desse lado, coloco o meu joelho no rumo que eu fiz o corte e puxo para trás. Com muita facilidade você consegue fazer o corte na sua placa. Depois é só vir com o mesmo estilete e passar no verso da placa. Pessoal, esse aqui é o resultado de uma parede bem feita de drywall. Se você observar o chapeamento, onde acompanha junta de rebaixo com junta de rebaixo, junta de topo com junta de topo, distanciamento de parafuso respeitando a norma que fica entre 20 a 25 centímetros, parafusamento não muito aprofundado e nem muito saliente, porque se você deixar ele saliente, você vai gastar com massa, porque ele vai criar uma lombada aqui. Na hora do que o pintor for fazer o acabamento, não vai ficar aquele acabamento de qualidade. Se você aprofundar demais, na hora de você tampar o buraco, ainda vai continuar uma ressalva. Então, é isso aí, pessoal. O resultado de uma parede bem feita no drywall. Se você quer aprender mais sobre essa nova profissão que está crescendo cada dia mais no mercado da construção a seco, ative o sininho, compartilha e vem para a placa.